Esporte. Vamos então saber dos detalhes da quinta-feira de treinos do Leão da Ilha do Retiro. Como é que foi a movimentação do esporte no dia de hoje? Alô, Tarsis, boa noite. Boa noite, Vibrante. Grande abraço para você, um abraço a quem acompanha a programação esportiva Transamérica, aos companheiros de equipe. Mais um dia de preparação, Vibrante, para esse confronto do domingo, às 18 horas no Santa Cruz contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O esporte fez hoje, Carlos, a penúltima movimentação em solo pernambucano, porque a delegação do esporte embarca amanhã à tarde para São Paulo. Mas antes do embarque, amanhã pela manhã, tem um trabalho na Ilha do Retiro. Então o esporte treina amanhã na Ilha do Retiro, no início da tarde vai para São Paulo. No sábado pela manhã, faz um treinamento na capital paulista e depois segue para Ribeirão Preto, viu, Vibrante? Certo, Tarsis. E aí, o grande X da questão, né? Vai ser a primeira partida sem Luciano Juba no time do esporte e a torcida fica querendo saber como é que vai ser essa recomposição. O Henderson, ele já definiu como é que vai armar o time, não? Ele vem definindo, ele vem trabalhando algumas hipóteses, mas a mais provável é a do João Peglow, tá, Carlos? Com o Alan Ruiz, o esporte perdeu muita intensidade pelos lados, inclusive o Juba, que era o lateral esquerdo, na oportunidade no jogo contra o Ituano, ficou sobrecarregado. Então, no entendimento da comissão técnica, o esporte ficou lento pelo lado esquerdo. Ganhou em força ofensiva, se bem que, para mim, essa força ofensiva não ficou evidente que o Alan Ruiz não foi bem. Mas perdeu muito na intensidade para a puxada de contra-ataque, para o raciocínio rápido e também para a recomposição defensiva. Por isso que o Peglow, eu trazia em manchete, Vibrante, é o favorito para ocupar, a primeiro momento, essa vaga deixada por Luciano Juba. Eu conversava com um torcedor do esporte ontem, que se mostrou muito lúcido, por sinal, né? Um cara conhecedor de futebol, Diego. E eu falava, né, sobre essa possibilidade. O que é que o esporte vai fazer agora para substituir o Juba? E aí ele falou, nós falamos, né, sobre o nome do Peglow, e aí ele veio com a seguinte definição da impressão dele inicial, né, do que o Peglow mostrou até aqui pelo esporte. Ele disse, porque eu falei assim, é um cara que não se esconde do jogo, se apresenta toda hora para jogar e gosta de intensidade. Aí esse torcedor disse para mim, mas ele errou tudo. Ele participou de tudo quanto era jogada e toda bola que ele tentou concatenar, que ele fez passes, ele errou. O que é que você acha, Diego, disso? É justamente isso que o João Peglow mostrou nas vezes que ele foi acionado na equipe do esporte. É um jogador que ele tem muita vontade, um jogador muito rápido, muito agudo, só que ele se mostrou muito afobado, Carlos. E o esporte está precisando justamente dessa intensidade. Só que o João Peglow é a peça que mais se aproxima do que o esporte está precisando com relação ao Luciano Juba. Só que ele não tem as mesmas habilidades que o Luciano Juba apresentou enquanto estava no esporte. Só que o Leão está precisando dessa velocidade dos jogos, né, dessa sequência final da Série B. E o João Peglow, por enquanto, é a peça que mais se aproxima. Jogando num 4-3-3, o Peglow é a peça que se encaixa nesse lado esquerdo, né, a peça de velocidade, que pode se aproximar mais desse lado esquerdo, ao lado do Filipinho, se o Filipinho tiver condições de jogo no próximo domingo contra o Botafogo, é Filipinho e Peglow. Agora, é um jogador que se mostrou muito afobado. Esse é o detalhe, tem que ter calma para jogar contra o Botafogo domingo. Só ainda repercutindo sobre essa possibilidade de ser o João Peglow jogando ali, a gente vê que o Juba era um cara que fazia uma ocupação de espaço muito interessante pelo lado esquerdo, pela intensidade que ele tinha, tudo bem que o Peglow tem também, mas é a questão do senso de posicionamento no campo que eu quero saber, Diego. Porque como o Luciano Juba é originário da lateral esquerda,
e foi adiantado para jogar na segunda linha, ainda quando passou por aqui o Florentin. Então ele tinha toda uma sabedoria de como atuar naquele setor, quando ele precisava recuar e também, obviamente, quando ele era acionado ofensivamente. Na tua impressão, o Peglow vai fazer o mesmo serviço, vai fazer a mesma tarefa, ou o Henderson tem que mudar a forma de pensar do time do Sport? Um detalhe interessante a respeito dessa pergunta, Carlos, é que o Peglow é aquele jogador que vai e não volta com tanta facilidade, né? Porque uma característica do Juba é que ele ia e fazia a recomposição, ele conseguia fechar muito bem o meio. O Peglow não, o Peglow ele vai e não volta, né? Ele é um atacante nato. Às vezes, quando ele jogava no Atlético Goianiense, ele fazia muito bem a função de meia, né? Ele era um meia atacante, só que ele tem esse porém, né? Quando ele vai fazer aquela tabela, ele não faz com tanto aproveitamento. Então, esse é o critério, essa é a questão que o Peglow precisa fazer essa devida correção, né? Então, essa é a expectativa maior que o Sport espera com relação ao jogador, que ele possa corresponder nessa reta final da Série B. Fazer um jogo de intensidade, mas ao mesmo tempo que ele possa melhorar esse aproveitamento dentro de campo. Lobianco, pois não? Tô fora. Pera aí, rapaz. Aí é brincadeira. Olha, com quem que a gente fala pra colocar ou mudar nome de rua, essas coisas, hein, Diego Eduardo? Você sabe? Não, tô por fora. É porque aqui a avenida, a avenida do Sport, ela é a Avenida Esporte Clube do Recife, não é isso? Isso. Alguém tem que acrescentar a Avenida Lado Esquerdo Esporte Clube do Recife. Porque pelo lado esquerdo, o Ituano, que é uma baba que perdeu ontem pro Novo Horizontino, ganhou do Sport dentro da Ilha do Retiro. Rapaz, é algo que desmoralizou completamente o Leão, rapaz. Tu estás perto da Ilha do Retiro, Eu rapaz. de jeito nenhum que eu estou perto da ilha, amigo. Eu tô fora. Claro que tá. Não, que conversa é Tá essa? perto sim, Mário. Não, peraí, rapaz, Tu peraí. quer mudar a sede da rádio. Não é questão Com de medo. mudar a sede. Eu baixei a cortina pra esse ano, eu não tô vendo nada. Entendeu? Mas o povo tá lhe vendo. Não, eu tô fora. Brincadeira. Não, mas olha, Segundo... é o que eu estou preocupado. Eu cravei aqui o acesso do Sport. Hoje eu não posso mais cravar. Eu tô me preocupado com outra coisa. Tô fora. Outra coisa. Bota um segurança na porta. Não, peraí. Animal. Segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein, Tassis? É o Botafogo, né, Vibrante? 7 jogos sem vencer, apenas um gol marcado nesses últimos 7 jogos e o segundo pior ataque da Série B, com 16 gols marcados, só ganha para o Lanterna ABC, que marcou 15. O momento não é bom, o Marcelo Chamusca já é criticado, ele tem para o ataque 2 jogadores que estão retornando, que é o Toró, que passou por aqui, e João Veras. Recentemente, até o Diego Eduardo trouxe que o Edson Cariús foi contratado, mas tá difícil o Botafogo melhorar esse rendimento de ataque, viu, Vibrante? É o segundo pior ataque da competição, muita pressão, e o torcedor do Sport que quiser assistir o jogo no Santa Cruz vai pagar R$80 o ingresso, o valor completo do ingresso, e a meia entrada 40. É muito caro, é muito caro. Muito caro? R$80 no ingresso para ver Sport e Botafogo de Ribeirão. Eu tô preocupado depois do que Tassi acabou de trazer. Tu tem ideia da renda per capita de Ribeirão Preto, animal? Eu sei que Ribeirão Preto é uma cidade Isso é uma baba. Né? 80 conto lá é R$10 aqui, né, Vibrante? O negócio lá é bom. Mais ou menos. Eu tô ligado. É caro pra você. Sim, que é miserável, pirangueiro. Existe isso. Esse viu, bicho? Peraí, esse rapaz. É de lascar. Paguei o cafezinho hoje, tá vendo aí? Pagasse o quê? O cafezinho. Não ficou nem até o final, foi embora logo, pra não pagar. Ô, Tassis, então vamos com a provável formação do Sport? Vamos lá, Vibrante. No gol, Renan. Rosales na lateral direita. A defesa com Sabino e Rafael Thierry. Felipinho na lateral esquerda, aparecendo, voltando de lesão, é o mais provável. O meio-campo com Ronaldo, Fabinho ou Fábio, essa dúvida, e Jorginho. Peglow,
Labandeira ou Edinho e Wagner Love. Rosales vai para a seleção da Venezuela quando? Vai após o jogo do Sport contra o Botafogo. Ele desfalca o Sport justamente na partida na Ilha do Retiro, no dia 9, contra o Criciúma, porque a Venezuela entra em campo no dia 7 contra a Colômbia, fora de casa, e depois joga no dia 12 contra o Paraguai em casa. Eu acho que essa é a ordem, se eu não estou confundindo, essa é a ordem dos jogos. O Sport não está no Brasileiro, quando vai pegar a Colômbia e o Paraguai? É o lateral do Sport, animal, que é venezuelano. Sim. Piorando, viu, amigo? Não tem como a gente tirar esse jogo de domingo e colocar primeiro o Criciúma, não, porque, olha, com essa estatística, 7 jogos sem vencer, não faz gol em ninguém, só ganha do ABC, é aí que mora o perigo, meu amigo. Não é brincadeira, Ô, Vibrante, o Sport pode entrar em campo no domingo fora do G4, viu? Porque o Juventude entra em campo hoje contra a Chapecoense, provavelmente vai vencer, e aí ultrapassa o Sport na classificação, vai a 46. E se o Ceará for derrotado pelo Criciúma sábado, no Ceará, o Criciúma também ultrapassa o Sport. Então, existe sim uma possibilidade do Sport entrar em campo contra o Botafogo fora do grupo de classificação, viu, Carlos? Preocupante. É grande a possibilidade para o resultado de hoje. Por sinal, até botei no meu pulo mesmo. Fazer o quê, né? O cara tem que lucrar. Então, Juventude tem muita chance para ganhar. Agora, o Criciúma, eu acho que não tem uma tarefa tão fácil, não, de bater no Ceará dentro de Fortaleza, não. Mas que coisa, né, Diego? De repente, essa gordura que o Sport tinha, folga boa, foi tudo embora. Chegamos a falar, Vibrante, quando o Sport tinha 6 pontos para o 5º colocado, né? Por enquanto tem 2 e pode começar o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na 6ª colocação. Situação bem complicada do Sport. E isso com 3 jogos sem vencer. Mas é o resultado de quem não consegue jogar bem fora de casa, e o jogo contra o Ituano foi a gota d'água, né? Jogando mal, os laterais não corresponderam, né? O Everton e o Luciano Juba, mas isso é o resultado de uma escalação errada, de uma estratégia errada do Anderson Moreira. Também não teve laterais suficientes à disposição, mas o 4-4-2 do Anderson não foi uma sacada boa, poderia muito bem ter entrado num 4-3-3, o Rosales tem entrado de frente, o Rosales vai entrar contra o Botafogo, mas é o resultado também do Everton não ter feito um bom jogo contra o Ituano. Gostei do Rosales, ter entrado bem no segundo tempo contra a equipe de Itu no último domingo, é um bom jogador. O fato lamentável é que ele não vai poder jogar as próximas 2 partidas, vai servir a seleção da Venezuela. Para mim, um bom reforço, vai ajudar bastante nessa reta final, mas com relação ao jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vai ter que reagir. O adversário é mais um adversário que favorece, o momento não é nada bom, só que o Sport não consegue se ajudar, tropeça contra adversários que estão no meio da tabela, né? Adversários que estão em momentos piores que o próprio Sport. E jogar fora de casa parece que é uma dificuldade imensa, Vibrante. Jogar contra adversários que estão em situações difíceis, e o Botafogo de Ribeirão Preto com o segundo pior ataque, com os jogadores que estão descrentes, né? O Edson Cariús, 7 jogos, nenhum gol marcado pelo Botafogo, que é um homem-gol, um homem que conhece muito bem os atalhos do campo, sabe fazer gols, mas o Botafogo até agora não se encontrou. Eu ia te perguntar isso, Diego, porque, olha, você enfrentar, de repente, um Vitória em Salvador, com mais precaução, pegar o Juventude no Alfredo Jaconi com precaução lá em Caxias, beleza. Você enfrentar o Criciúma no Heriberto Rilse com precaução. Vila Nova em Goiânia, eu entendo. Mas você ir para Natal pegar o ABC, jogar com o Tombense em Minas, agora em Ribeirão Preto com o Botafogo, eu não consigo compreender por que o Sport, com o poderio que tem, não ir lá e protagonizar, não ir lá e propor o jogo. Porque a superioridade técnica, para esses que eu citei agora, de lá de trás da tabela, existe. Porque quando a gente fala muito aqui, a gente tem conversando muito sobre isso, né?
Sim. Equilíbrio na Série B. Mas entendam, equilíbrio do 7º, 8º colocado para cima. Não é equilíbrio do campeonato todo, não. Tem disparidade, é claro que tem. Desse bloco primeiro aí, para o último bloco lá dos 6 últimos, mais ou menos, tem o distanciamento técnico. Então, para mim, obrigaria o Sport, como Vitória, como Juventude, a ir na casa desses que estão lá atrás e serem protagonistas. E aí eu não entendo, Diego, por que o Henderson não coloca o Sport para protagonizar lá fora. Vamos fazer 2 recortes, Vibrante, com relação às oscilações do Sport. A primeira oscilação que o Sport teve foram aqueles 4 jogos sem vencer. O Henderson falou, porque eu tive dificuldade porque eu não tinha um meia armador. Ele colocou Matheus Vargas, colocou Lucas André, colocou depois o Alan Ruiz, e o Sport não conseguiu ter aquela intensidade, teve dificuldade na criação, e o Sport teve aquele trabalho, chegou a ficar fora do G4, mas depois se recuperou e engatou 4 vitórias. Tudo bem, se recuperou, ficou bem, só que agora tem 3 jogos sem vencer, é o segundo recorte. Tombense, Guarani e Ituano. Contra o Tombense, ele colocou 3 zagueiros, um adversário que estava no Z4, um time que tinha dificuldade de transição, estava jogando com o lateral esquerdo improvisado, na meia, e o Sport não conseguiu fazer um jogo de intensidade, teve dificuldade para construir, não dava para entender. Contra o Guarani, que era para jogar de forma mais precavida, ele colocou um 4-3-3, botou o Vitor Gabriel, quando poderia colocar o Rosales, e o Vitor Gabriel foi engolido. A marcação do Sport muito precária, muito falha, tomou 3-1 no primeiro tempo. Então, errou também na estratégia, quando poderia colocar 3 zagueiros e reforçar a defesa e preencher o meio de campo. E contra o Ituano, quando deveria fazer um jogo de igual para igual, manter o 4-3-3, ele resolve colocar um 4-4-2 e colocar o Luciano Juba do lateral esquerdo. O Juba era para ter encerrado sua participação no Sport de atacante. Então, para mim, foram erros de estratégia do Henderson Moreira, independente dos seus desfalques. Então, nesses 2 recortes, claro, o primeiro teve problemas no meio, até deu para passar. Mas nesse segundo recorte, desses 3 jogos, o Sport está sofrendo até de uma maneira desnecessária, porque o Henderson está pecando muito nesses erros estratégicos que podem custar vaga no G4. Detalhe. Fala, Morrinha. Veja bem, Vibrante, tem um jogador que eu vou indicar agora. Esse rapaz é um craque, tá? Agora as pessoas têm que ter um olho diferenciado. Ele foi injustiçado em alguns clubes por onde passou para substituir Luciano Juba e ninguém fala. É impressionante um negócio desse. Nadisson tem todas as características e até posso dizer melhores características que o Luciano Juba. Entendeu? E tá aí dando sopa no mercado, porque ninguém contrata Nadisson. E eu, por que você não leva ele pra sua casa? Não, tô fora, eu não tenho um time de futebol, amigo, entendeu? Aí é para o esporte. E eu concordo com o Diego, se é pra tirar Henderson Moreira, aí eu vou indicar pela situação assim de ser um cara mais atuante, de ser gente boa, ele é gente boa, isso ninguém discute, Felipe Conceição. Pra dar um upgrade ao esporte. Quer morrer cedo mesmo, né, Mário? É o que, Diego? Quer morrer cedo mesmo, né? Não, peraí, a gente quer ajudar. Você quer ser linchado? Veja a situação da gente. Náutico parado, Santa Cruz também. Aí você indica, com todo respeito, Nadisson e Felipe Conceição pro esporte, você quer... Não, mas não vai parar. De uma vez, né, amigo? Não, o esporte vai jogar até 26 de novembro, não vai parar não, amigo. E tem um calendário... Eu tenho indicações. Hã? Eu tenho indicações também. Indicações, sim. Para vaga de plantão aqui na Rádio Transamérica, que vai se abrir, animal. Existe. Com essas baboseiras que tu tá dizendo, sai. Vamos, me perdi. Vamos com a interatividade. Depois o Tassis vai dizer quem é o convidado. Pois não, Mário? Boa noite. É indiscutível a qualidade técnica do Luciano Juba, mas ele não vinha bem nos últimos jogos. Entendo que a questão não é substituir o Juba, e sim modificar o esquema tático de jogo, pois no elenco não tem jogador com as características do Juba. Então acho que o Henderson vai mudar a estrutura do time de jogar, ou a forma de jogar. Francisco Assis de Holanda, do Rio de Janeiro, mandou aqui a mensagem. Podia ter entrado com um 10. O problema são os gols que vem levando no começo dos jogos. A desatenção. O Beto Camaragibe mandou aqui a mensagem, mas ele achei que era do esporte. Eu não entendi o Vibrante. início aqui da mensagem dele. Pois não, Tassi. Pois não.
Para você e para o Diego aí debaterem, o Zé do Carmo ele bate na tecla de 3 volantes, viu, Carlos? Sem o Juba. Ele acha que Fabinho e Fábio, eles têm características ofensivas e eles podem ajudar o Sport e tornar o time até mais consistente na defesa, né? Que ultimamente o Sport vem tomando muitos gols. Não sei o que vocês pensam. E depois da opinião, Carlos, eu tenho a arbitragem já do jogo para passar. Pois não, Diego, fica à vontade aí. Essa tese do Zé do Carmo te agrada? Não seria descartada, Vibrante. Poderia ser um 4-4-2 com 3 volantes, né? Manteria o esquema com 4 defensores, 3 volantes e um meia, né? Um 10 clássico seria o Jorginho, e os 2 atacantes, né? Seria o Wagner Love, e um atacante de beirada poderia ser o Facundo Labandeira ou o Jorginho. A arbitragem para a partida, Tassis? É da Federação Gaúcha de Futebol, tá, Vibrante? O trio de campo. Rafael Klein apita o jogo. Auxiliar 1, Jorge Eduardo Bernardi. Auxiliar 2, Tiago Augusto Diel, ou Diel, se escreve Diel. Acredito que se pronuncia Diel. E o quarto árbitro local da Federação Paulista, Fabiano Santos. O árbitro de vídeo é Daniel Nobre Bins, ele é FIFA, da Federação Gaúcha de Futebol, e a AVAR é a Ellen Aparecida Araújo, da Federação Mineira de Futebol. Então a arbitragem está definida, um árbitro gaúcho para o confronto de domingo no Santa Cruz.